Bem, oi para todo mundo, essa é a segunda aula de desenho técnico ou de expressão gráfica, enfim, é a mesma coisa. E como eu disse na aula passada, dessa vez a gente vai estudar um pouquinho o AutoCAD, né, que é um programa utilizado para fazer os desenhos técnicos, bastante utilizado. Então começar a aprender como é que mexe, os botões, enfim, como fazer as linhas e por aí vai. Novamente eu peço desculpa caso fique algum barulho por causa do ventilador, por causa do calor e etc, etc, não vou repetir. E vamos lá. Para começar, eu vou apresentar algumas configurações que eu fiz no AutoCAD, né, inicial, tipo, você abre o programa e configura algumas coisas, só para já ter, tipo, todo mundo mais ou menos a mesma coisa e para não ter nenhuma confusão, certo? Bem, quando vocês abrirem o AutoCAD, essa tela vai aparecer, né, que é a tela inicial dele. Então, para começar a configurar algumas coisas que eu vou falar, você vem aqui em iniciar desenhos e ele vai criar, né, uma área de trabalho nova para você. Primeira configuração que a gente vai fazer é que se vocês olharem ali embaixo na direita, vai ter esse símbolozinho aqui, né, que eu circulei, e vocês vão clicar aqui em configurações de ajuste de objetos, vou vir aqui em entrada dinâmica, configurações, marcar coordenadas absolutas e dar um OK. Então eu vou passar lá para o AutoCAD para mostrar para vocês mais certinho como faz. Então essa daqui é a tela do AutoCAD, eu tenho aqui um trabalhinho que minha professora passou pra gente, enfim, eu vou deixar ele um pouco para cima aqui. E vamos lá, a primeira configuração então que eu falei, vim aqui, né? Clica nessa setinha, configurações de ajuste de objetos. Aí vim aqui em entrada dinâmica, aqui em cima, configurações, marca coordenadas absolutas e dá um OK. Aqui nessa engrenagenzinha também ali no canto inferior direito, vocês vão clicar nela e vão colocar para desenho e anotação, certo? Meio que o layout do programa para ele ficar padrão para todo mundo. E nessa bússola que tem mais ou menos, né, que mostra a vista, enfim, vocês vão selecionar WCS. E além dessas duas, tá vendo essa barrinha aqui embaixo, né, que tem várias configurações? Tentem deixar ela mais ou menos nesse estilo que tá aqui, né, com essas coisas selecionadas. Mais pra frente eu vou explicar exatamente o que é, enfim, mas é só caso vocês queiram deixar igual ao meu, certo? Então aqui no AutoCAD, como eu disse, vim aqui na engrenagem, né, coloquei para desenho e anotação. Aqui nessa bússola eu marquei em WCS, para ele ficar padrão, tem como mexer aqui, enfim. E, enfim, a barrinha que eu falei para vocês tentarem copiar é essa daqui, certo? Agora falando um pouquinho das interfaces que a gente mais vai usar no começo do AutoCAD, são essas daqui que ficam lá em cima, eu vou mostrar depois no programa. Mas basicamente a gente tem várias ferramentas de desenho, então para linhas, círculos, arco de círculos, enfim. Coisas para edição, né? Então, se você já fez uma linha, se você já tem um desenho, você quer modificar a escala, espelhar ele, então é para você aparar uma linha, enfim, você editar as linhas que você já fez aqui. Coisas de anotação, então, para fazer cotagem, né? Quando você tem uma peça, você quer cotar ela para falar, aqui tem tantos milímetros e aqui tem tantos milímetros. Então, a cotagem é tipo as medidas, você pode inserir textos e por aí vai. Então aqui são as partes de anotação. E aqui são as partes de camadas, que para quem já trabalhou com edição de imagem é bem comum, né? As layouts. Então você tem, por exemplo, duas coisas sobrepostas, assim, uma em cima da outra, e você faz um layout em cima do outro, né? Uma camada em cima da outra, para poder facilitar seu trabalho. Quando você quiser mexer na de baixo, você mexe só na de baixo, e na de cima você mexe só na de cima. Isso daqui vai ter uma aula, né, que eu vou explicar mais a fundo, mas só para vocês saberem esses 4 blocos principais aqui. Lá embaixo na esquerda também tem essa configuração aqui de modelo, layout 1 e layout 2 que eu vou mostrar lá no AutoCAD para vocês. Então esses blocos que eu falei para vocês, eles estão aqui em cima, tem o de desenho, modificar, anotação, e tem alguns outros também, dá para mudar, né, se você quer a linha tracejada, a cor da linha, é tudo mais ou menos por aqui. Dá para medir o tamanho das coisas, enfim. Por enquanto, é mais para vocês se localizarem mesmo, saber para que serve mais ou menos, mas a gente vai ver mais aprofundado mais tarde. Em relação ao layout, é sempre bom nessa configuração, né, que eu falei aqui embaixo na esquerda, você deixar sempre aqui em modelo. Esse layout 1 e layout 2, pelo que eu lembro do que eu estudei quando eu fiz o Senai, era coisas para você fazer impressão, então tá vendo que ele tem uma folha aqui diferente, enfim, é melhor deixar isso de lado. E aqui em cima você pode abrir vários projetos, né, ao mesmo tempo. Então a gente tem aqui o menu iniciar, que é para criar um desenho novo, enfim, quando você abre o programa ele vem para cá.
E aqui está o meu projeto do desenho, então, que eu já comecei. Se eu quisesse, eu poderia fazer outro para ter várias linhas de trabalho, sem ter que ficar abrindo e fechando o programa, né? Agora, deixando um pouco de lado essa parte da configuração, a gente vai ver os conceitos iniciais de como fazer linhas, como colocar as coordenadas nelas, enfim. O primeiro tipo de coordenada que a gente vai ver chama coordenada absoluta. Então, o comando que faz isso, né, você pode ler como faça um ponto nesse local. Você está mandando o programa fazer um ponto naquela coordenada que você deu. Então, você vai clicar na linha que você quer, eu vou demonstrar, né, depois. Então, você vai clicar na linha, vai escrever os valores de x e y que você quer e ele vai para lá. Então, por exemplo, a gente vai colocar 0,0 para colocar a linha na origem, né? Então, percebam que no AutoCAD, né, o meu desenho ele estava aqui, eu dei bastante zoom nele, mas a gente tem um plano cartesiano, a gente tem um x e um y aqui, e acho que está todo mundo acostumado com esse conceito, né, de x e y. Então, fazendo o que eu disse, a gente vem aqui em linha, que seria a linha mais, né, mais básica, e aí ele está falando aqui, especificar o primeiro ponto. Então, eu vou colocar que eu quero o meu x, né, que é a primeira coordenada, 0, aí eu vou dar uma vírgula para ele mudar para o y, 0 de novo. Então, ó, tá vendo que ele travou ali na origem do sistema, né, no 0, 0. Então, eu coloquei meu primeiro ponto aqui. É importante lembrar que eu separei, né, o valor de x e o valor de y com uma vírgula. Então, se eu quisesse escrever 0,5,2, por exemplo, eu teria que colocar um ponto aqui. Eu quero meio em x e 2 em y. Se eu colocar 3 vírgulas, não vai fazer sentido, né? Então, para números com vírgula, a gente vai usar ponto. Então, a gente tem nosso primeiro ponto fixado aqui, né, no 0, 0, igual eu tinha feito. E supondo que eu quero andar 20 para a direita, como que eu faria? Bem, eu quero andar 20 em x, então eu ponho 20, vírgula. Como eu não quero andar em y, vou colocar 0. Beleza, meu próximo ponto vai parar aqui. Se eu quiser subir aqui, por exemplo, subir 10, eu coloco 10 em y, então, será que é isso? Tipo, eu ponho 0 em x, porque eu não quero andar em x, e 10 em y. Olha o que aconteceu. Ao invés dele subir, ele veio para cá. Por que ele fez isso? Porque todos os valores que eu digitar, eles nunca vão ser em relação ao lugar que eu tô, né? Não vai, a partir daqui ande 10 para cá, não. Como eu disse aqui no slide, ó, faça um ponto nesse local, no local que eu indiquei. Então se eu quisesse subir para cá igual eu falei, eu teria que vir aqui, né, e colocar 20 em x, vírgula, 10 em y. Aí sim eu fui para lá. Então vocês têm que imaginar isso daqui como um grande plano cartesiano, e nessas coordenadas absolutas que eu estou falando, o valor que você digitar aqui nessas duas casinhas vai ser aonde ele vai pôr o ponto. Você colocou 20 e 20, ele vem aqui. Colocou menos 20, menos 20, ele vem aqui, certo? Negativo nos dois sentidos. E por aí vai. Agora sim, nas coordenadas relativas, a gente vai falar relativo ao último ponto que a gente estava. Então, desse ponto, ande para outro ponto algumas unidades. Vamos fazer um exemplo aqui. Estamos fixados de novo aqui no 0, 0, certo? Já coloquei. Então, supondo que a partir daqui eu quero andar 20 para lá, usando as coordenadas relativas. Então, a partir desse ponto, eu vou colocar um arroba, que é para as relativas. Eu quero andar 20 em x, vírgula, 0 em y. Andei 20. Beleza. Se eu quiser andar mais 20 agora, eu vou colocar arroba 20 em x, 0 em y. Andei mais 20. Percebam como que é diferente da absoluta, né? Se eu tivesse feito isso na absoluta, escrevesse 20, 0, 20, 0, ele ia vir parar aqui nas duas vezes, exatamente aqui. Porque aqui é o 20, 0. Então, na absoluta, você enxerga tudo como um plano cartesiano e vai colocando os pontos sem relação um com o outro. Nas coordenadas relativas, você anda de acordo com o último local que você esteve. Então, um experimento bem simples que a gente pode fazer para demonstrar isso. Aqui é meu 0, 0, certo? Eu vou tirar o zoom bastante, então vamos imaginar que aqui seja o 1000, 1000, sei lá. Certo? Coloquei meu ponto aqui. Vou colocar arroba 20,0. Andei aqui, 20. Então, mesmo estando lá na coordenada 1000, 1000, por exemplo, eu consegui andar 20.
Se eu quisesse fazer a mesma coisa com absoluta, eu teria que especificar, por exemplo, 1000, vírgula, 1000. Aí eu vim parar aqui. Acabei vindo parar bem perto aqui, peraí. Então vamos colocar 500,500. Vim parar aqui. Se eu quiser andar 20 agora, eu vou ter que colocar 520,500. Pronto, andei 20 em x. Então percebam que a absoluta é sempre em relação ao eixo todo, né, ao plano todo, e a relativa é em relação ao último ponto que você fez. Uma coisa importante nas relativas é a questão do sinal, né, que eu estou chamando a atenção aqui. Nas absolutas, se eu colocasse menos 20, menos 20, eu ia pôr um ponto aqui mais ou menos. Menos 20, menos 20. E aí se depois eu colocasse um outro, tipo, menos 25, menos 20. Então eu ia fazer uma linha aqui. Beleza, eu usei os números negativos, porque eu estou indicando que eu estou nesse quadrante aqui, que os dois são negativos, certo? Agora, nas relativas, o que eu posso fazer é colocar um ponto aqui, por exemplo, usando as absolutas. Então, eu coloco 20 e 20. E aí, a partir disso daqui, eu quero descer 30. Então, o que eu vou escrever? Que eu quero 0 em x, certo? Eu não quero andar em x. E eu quero menos 30 em y. Aí, eu vou descer. E ele vai fazer a linha. E aí, minha coordenada vai ser 20 e menos 10, porque eu desci 30, certo? Então vamos testar isso lá no AutoCAD. Então, novamente, usando as coordenadas absolutas só, vamos colocar menos 20 para x, vírgula, menos 20 para y. Beleza, vim parar aqui. E aí agora se eu quero vir para cá, né, eu vou colocar menos 25 para x, menos 20 para y. Certo? Beleza, fiz o que eu queria. Agora vamos fazer usando as relativas. Vamos colocar 20 e 20 só para marcar um ponto aqui com a absoluta. E usando a relativa, então, eu quero descer 30. Eu vou escrever arroba, porque eu estou usando a relativa. Relativa é sempre com arroba. 0, porque eu não quero sair do eixo x. E eu quero descer 30, então menos 30. Aí ele desceu 30. Se agora eu quiser vir para a esquerda, né? Para a direita, eu colocaria arroba 20,0. Beleza, andei para cá. Se eu quiser voltar agora, vou colocar arroba menos 40, por exemplo, se eu quiser voltar 40,0. Então, ó, eu vim para cá e voltei. Enfim, acho que eu já dei bastante exemplo, acho que deu para entender, né? Então é importante nas relativas sempre se atentar a essa questão do sinal. As relativas polares, elas são o mesmo princípio da relativa, então eu vou andar de um ponto até o outro, né? Não em relação à origem, mas sim em relação a um ponto. Só que eu vou andar algumas unidades em algum ângulo. Então, por exemplo, né, a partir de um ponto já colocado, ele vai andar um determinado valor em x ou y, ao usar o arroba, que é da relativa, e ele vai andar na direção de menos w graus. O que significa esse menos aqui? É só um indicativo que você está usando a polar. Então vamos lá para o AutoCAD para mostrar para vocês. Ó, eu estou num lugar aqui que eu nem sei se é positivo, negativo, não importa, certo? Porque eu estou usando a relativa, então não preciso me importar com a origem. Então vamos pegar nossa linha aqui, vamos colocar nesse lugar e pronto, nosso primeiro ponto está aqui. Supondo que eu quero andar 30 para a direita, o que eu vou fazer? Coordenada relativa normal, então, arroba, certo? Quero andar 30. É em x ou em y, não importa, são 30 unidades que eu quero andar. E aí, para a relativa polar, você vai colocar menos, né, menor, 0. Por que 0? Por que eu coloquei 0 graus e ele andou para cá? Porque se a gente pensar que eu tenho meu ponto aqui e um círculo em volta dele, se eu quero andar para a direita, percebam que eu estou bem em 0 graus desse círculo. Se eu quiser andar para cima, 90 graus. Se eu quiser andar para baixo, 270 graus. Então é assim que vai funcionar. Você vai colocar o arroba, para falar que é relativa, o número de unidades que você quer andar, não importa se é em x, y ou tanto faz, o sinal de menor e aí o ângulo que você quer andar. Então vamos dar mais alguns exemplos lá no AutoCAD. Coloquei um ponto aqui, certo?
arroba, quero andar 40 unidades, menor, 45 graus. Então, ó, ele andou, certo? Se eu tenho meu eixo X aqui, meu eixo Y aqui, percebam que ele fez exatamente 45 graus e andou lá para cima. Colocando outro ponto aqui, se eu quiser andar agora para baixo, então eu vou colocar arroba 10 unidades, por exemplo, menor 199. Então, ó, eu andei para baixo e para a esquerda. Por quê? 199 está mais ou menos aqui, né? Eu tenho 180. O 199 que a gente fez é mais ou menos isso daqui. Então, ele andou para baixo, para a esquerda. Por causa disso, né, você não precisa do sinal negativo, que a gente precisava antes. Percebam que em nenhuma situação do ângulo você vai colocar, eu quero andar menos 20. Não. O próprio ângulo já vai indicar se é para cima, para baixo, para esquerda, para direita. Então você não tem necessidade do sinal negativo quando você está fazendo assim. Mostrando algumas ferramentas agora que a gente tem para auxiliar o desenho, né? A gente tem a grid, ou o quadriculado do AutoCAD. Então é esse símbolozinho aqui. Se a gente tiver aqui no AutoCAD, ele está aqui, ó. Então percebam que se eu clicar, ele desligou o quadriculado de fundo. Então ele pode ser útil para ajudar a visualizar mesmo. Esses 3 símbolos aqui também são bem importantes. Então, ó, o primeiro deles que estava desligado é esse daqui. Então eu vou ativar ele e vocês vão perceber que se eu pegar uma linha, agora eu só consigo me movimentar com ângulo de 90 graus. Então percebam que ele travou, só consigo andar em 4 direções agora. Isso é muito útil se você for fazer um cubo, né? Então você consegue ir fazendo assim. Você consegue fazer bem fácil utilizando isso daqui para ângulos de 90 graus. Ainda em relação a ângulos, a gente tem isso daqui, então ele vai travar a sua linha em ângulos específicos para você, sei lá, para facilitar o desenho. Então vamos colocar nesse daqui de 90, né? É bem parecido com o que eu tinha feito agora. Então, ó, tô andando, 90, tá vendo? Ele trava a direção. Tô andando mais, 180, múltiplo de 90, ele travou. Então, ó, ele tá me travando em 4 ângulos. Se eu vier aqui e mudar, se eu quiser 30, pegar uma linha, clica aqui, e aí vocês vão perceber aqui agora, ó, 30 graus travou, 60 graus travou, 90 travou, e por aí vai. Então você pode ir variando aqui quais ângulos você quer que ele te trave, de 5 é super pequenininho, ó. Ele vai travando sempre para auxiliar seu desenho. E o último é esse daqui da perspectiva, né, do plano isométrico. Se vocês lembrarem lá, se vocês lembrarem lá da primeira aula, vocês vão lembrar desse nome, isométrico. Então ele auxilia você a desenhar nesses ângulos específicos aqui. Então, por exemplo, plano isométrico esquerdo. Percebam como ele mudou, né, a linha, ela está meio que inclinada. Então a gente pode fazer uma face de alguma coisa aqui, fazer, por exemplo, a face de um cubo, de uma maneira super rápida, super simples. E aí mudando aqui o ângulo, por exemplo, eu fiz essa face aqui, né, da esquerda. Se eu quiser fazer o superior agora, então, ó, ele vai travar exatamente nos eixos que ele está me mostrando aqui. Opa, muda de novo, agora eu quero o direito, então ele traça aqui já. E pronto, eu fiz um cubo super rápido usando esse auxílio aqui das perspectivas isométricas, né? Outra coisa que ajuda bastante é esse símbolozinho aqui que permite conectar as linhas em alguns locais específicos. Como funciona isso? Você vem aqui e você vai marcar todos os lugares que você quer que ele tenha esse auxílio. Então, por exemplo, percebam que o meio está marcado aqui. Eu vou desmarcar o meio. Então, eu tenho uma linha aqui. Deixa eu desativar isso. Aí eu pego uma linha e vamos supor que eu quero ligar ela exatamente aqui no meio. Não tem como eu saber muito bem aonde é o meio, né? Pode ser mais ou menos nessa região aqui. Se eu vier aqui e marcar o meio e fizer a mesma coisa, tá vendo que apareceu um triângulozinho verde ali, ó? Então ele está me indicando que aqui é exatamente o meio dessa linha. Isso funciona para várias coisas. Então, extremidades, ele vai me travar aqui, né, ó. Apareceu um quadradinho aqui, tá vendo? Ele me trava nas extremidades, nos vértices. Então tem algumas coisas para círculo aqui que eu não vou demonstrar. A intersecção, então aqui também é uma intersecção de 3 linhas, né? Se eu quiser me ligar uma quarta aqui, ó, ele também trava aqui um quadradinho.
Então isso daqui é para facilitar você encontrar vários pontos, certo? Tangente de círculo, você vai marcando o que você quiser aqui. Para treinar um pouquinho, no exemplo 1, a gente vai desenhar um cubo de novo de uma maneira um pouco mais certinha, né? Porque o outro eu fiz muito relaxado. E depois colorir as linhas que a gente não consegue ver, deixando elas pontilhadas. Então estamos aqui no AutoCAD. Eu liguei o plano isométrico ali, né, para facilitar. Então tá nesse daqui. Vamos desenhar nosso cubo então. Cliquei aqui. Percebam que por causa desse travamento dos ângulos que a isométrica tem, né, quando ela está ligada, então ela vai travando nos eixos que ela tem aqui. Tá escrito ali polar, blá 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 blá. Então ele já está considerando que eu estou inserindo uma coordenada relativa polar. Então não precisa ficar toda hora colocando o arroba e o menor. Eu posso simplesmente clicar aqui e colocar eu quero 10 e ele já foi. Sem que eu coloque o arroba e o negócio. Então 10, 10 e 10. Pronto, já fiz uma face do meu cubo. Então se você usar essa configuração aqui, você acaba não precisando ficar digitando toda hora aquelas coisas. Então vamos mudar aqui para superior. Então eu quero 10 aqui também. 10. 10. Só estou colocando 10 e dando Enter, não tem nada demais. Muda de novo o plano. Agora para o esquerdo. Clica aqui. Desce mais 10. E fecha o cubo. Beleza. Quais são as linhas que eu tinha falado que a gente não conseguia ver, né? São as linhas que estão por detrás do cubo. Elas seriam essas daqui, né? Ó. Colocando meio a esmo aqui a linha. E como é que a gente vai fazer para representar então que elas estão por trás, né? A gente teria que deixar elas pontilhadas. Aqui no slide eu estou explicando para vocês como faz isso, então você vai vir ali na parte que tem esse símbolozinho colorido aqui, nesse por camada aqui de baixo. Não vai ter o tracejada de padrão para vocês, então você vem aqui em outro. Aí clica em carregar, procura a linha tracejada aqui, ela vai estar em algum lugar. Seleciona ela e dá um OK, que aí ela vai ficar aqui, tracejada, beleza. Depois de adicionar a linha tracejada aqui, então a gente tem que selecionar as 3 linhas que a gente quer tracejar. Então essa, cliquei com o botão esquerdo, certo? Botão esquerdo, e aí eu vou selecionar elas e deixar como tracejada. Por que ela não ficou tracejada? Porque esse cubo que a gente fez, na realidade, ele está muito pequeno, né? Se parar para pensar. Então, ó, vou fazer uma linha um pouco maior aqui e colocar ela como tracejada. Percebam que ela ficou tracejada, mas o tamanho desses traços ele está praticamente igual ao tamanho do lado do cubo. Então, como é que a gente faz para mudar essa escala, né, do tracejado? Vem aqui embaixo nos comandos, escreve LT Scale e dá Enter. E ele vai te falar, insira um novo valor para a escala da linha, né? Ele está com um padrão como 1, que é 1.0000. Então lembra que a vírgula a gente vai usar o ponto, então eu vou pôr, sei lá, 0,30 para diminuir um pouco essa escala. E aí quando eu clicar aqui de novo, ó, e atualizar ela, percebam que mudou o tamanho. Então se a gente vier aqui selecionar as 3 de novo e clicar de novo, ele já traceja um pouquinho mais. E aí você vai ajeitando o valor da maneira que você quiser, né? Para destacar ainda mais o fato dela estar, né, em um ponto que a gente não consegue enxergar, dá pra gente selecionar elas e pintar. Então, por exemplo, vem aqui na cor, quero deixar ela vermelha, e aí ela fica assim. Se a gente quiser pintar essa face do cubo, a gente pode vir aqui também, né, que é a parte do desenho que tem as rachuras, que também vamos ver mais pra frente. Mas você seleciona ela, escolhe aqui o sólido e clica. Então, ó, ele vai pintando. Pode escolher a cor aqui também, então vermelho. Enfim, dá para fazer bastante coisa, dá para pintar e por aí vai. Então, exemplo 1 a gente já fez, desenhamos o cubo, colorimos as linhas e deixamos ela pontilhada, certo? Eu vou adicionar depois aqui no slide um OBSzinho, né, uma observação para o LT Scale, que foi o comando que eu usei para mudar, eu percebi que eu não coloquei aqui, só para vocês terem anotado, né, enfim. E para finalizar, o exemplo 2, ele pede então para a gente fazer o cubo do exemplo anterior, só que em uma perspectiva cavaleira.
Então, as linhas horizontais e verticais elas vão ter o mesmo tamanho, né? Porque são elas que representam as faces frontais. E as profundidades a gente vai dividir por 2, porque eu escolhi aqui que a gente vai trabalhar em 45 graus. Então, se você não entendeu isso daqui, né, da perspectiva cavaleira, volta lá na aula 1, que eu estou explicando lá no finalzinho dela o que é. E depois eu falei para pintar as faces do cubo, mas enfim, eu já mostrei como é que pinta, então eu não vou pintar, eu vou só fazer essa conversão. Vamos travar aqui os ângulos que a gente vai mexer em 45 graus, já que é o ângulo que a gente quer usar. E beleza, os tamanhos da frontal ela vai ser igual, então. Tenho 10, 10, 10 e 10. Beleza, a minha face frontal ela não sofre distorção. Só que a profundidade ela vai ser distorcida, e como eu estou trabalhando com um ângulo de 45 graus aqui, certo? Ó, 45 graus, eu vou cortar pela metade o tamanho. Então vai ser 5, 5 e 5. E aí percebam que continua, ó, a linha horizontal ainda tem 10 e a vertical ainda tem 10. A única coisa que mudou foi a profundidade. Então são duas maneiras de você representar a mesma coisa, certo? Uma usando uma perspectiva isométrica e a outra usando a cavaleira. Bem, esse é o fim da segunda aula. A primeira e a segunda são aulas bem introdutórias, então eu estou só mostrando, né? Mostrei os conceitos, agora eu mostrei o programa bem por cima. Só que cada uma das coisas que a gente falou aqui, né? Cada um dos menus, enfim, dos espaços aqui desses blocos, a gente vai ver mais aprofundado. Então não fiquem desesperados se for muita coisa e etc. Mas acho que é isso. Obrigado pelo apoio aí de quem está assistindo às aulas. Se vocês estiverem gostando ou não gostando, deixa um comentário aí fazendo uma crítica construtiva. Ou um elogio construtivo também. E vejo vocês na próxima aula.